Na manhã de 11 de outubro de 1892, enquanto São Paulo despertava sob o sol da primavera, uma formação de cavaleiros atravessava as ruas da capital paulista em direção ao Bairro da Luz. Não se tratava de uma parada comum, mas de um evento que marcaria para sempre a história da segurança pública do estado mais próspero da República recém-proclamada. 60 homens a cavalo, uniformizados e disciplinados, conduziam suas montarias rumo a um destino que representava muito mais do que simples mudança de aquartelamento. Eles eram o Corpo de Cavalaria da Força Pública de São Paulo, e aquele deslocamento para o recém-inaugurado Quartel da Luz simbolizava a consolidação de uma força militar que havia nascido 6 décadas antes, quando o Brasil imperial ainda buscava afirmar sua autoridade sobre um território vasto e fragmentado. A data ficaria registrada nos anais da instituição como o marco oficial da Polícia Montada Paulista, uma tropa que atravessaria revoluções, guerras e transformações políticas profundas ao longo de mais de um século de existência. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Para compreender o significado daquele deslocamento de outubro de 1892, é necessário recuar no tempo até 15 de dezembro de 1831, data em que o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, presidente da província de São Paulo, reuniu o Conselho Provincial para criar o Corpo de Guardas Municipais Permanentes. A decisão atendia a um decreto imperial baixado pelo regente Feijó, que determinava que todas as províncias do Império organizassem forças policiais para manter a tranquilidade pública e auxiliar a justiça. O efetivo inicial era modesto, composto por 100 praças a pé e 30 praças a cavalo, aqueles que viriam a ser os primeiros cavalarianos da polícia paulista. Naqueles primeiros meses de 1832, por falta de aquartelamento próprio, a instituição foi instalada na ala térrea do Convento do Carmo, situada no quadrilátero da Sé, em instalações que seriam posteriormente demolidas. Aqueles 30 homens montados representavam, desde o princípio, uma capacidade estratégica diferenciada, pois a mobilidade proporcionada pelos cavalos permitia patrulhamento em áreas mais extensas e resposta mais rápida a situações de crise em uma província que começava a expandir suas fronteiras agrícolas e urbanas. A São Paulo daqueles anos iniciais do Império ainda carregava as marcas de um passado colonial. Era uma cidade acanhada, conhecida como o Burgo dos Estudantes, fortemente marcada pela presença da Faculdade de Direito, criada por ordem de Dom Pedro I em 1827. A população da capital provincial mal ultrapassava 10.000 habitantes, vivendo em Casario Baixo de Taipa, concentrada na pequena área entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú. As ruas eram de terra batida, iluminadas precariamente por lampiões a óleo, e o transporte dependia inteiramente de animais de carga e montaria. Nesse cenário, a presença de homens armados e montados não era apenas uma questão de policiamento urbano, mas de afirmação da autoridade do Estado Imperial em uma região que, embora central nos movimentos de independência, ainda enfrentava resistências e conflitos internos próprios do período regencial. A escolha de incluir uma seção de cavalaria desde a fundação da força policial refletia a compreensão de que o cavalo era instrumento indispensável de poder e controle territorial em uma época em que as distâncias eram medidas pelo tempo de cavalgada e não por quilômetros percorridos por estradas inexistentes ou precárias. Ao longo das décadas seguintes, entre 1831 e 1892, aquela pequena seção de cavalaria acompanhou as transformações profundas que sacudiram São Paulo e o Brasil. O Império consolidou-se, enfrentou revoltas regionais, venceu a Guerra do Paraguai, aboliu a escravidão e, finalmente,
ruiu diante do golpe militar que proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Durante todo esse período, a Força Policial Paulista foi reorganizada múltiplas vezes, mudou de nome, passou por períodos de expansão e redução de efetivo, mas manteve sempre sua componente montada. O Corpo de Guardas Municipais Permanentes transformou-se em Corpo Policial Permanente, que conviveu com a Guarda Local e a Guarda Urbana, todas compondo o que se chamava Força Pública da Província de São Paulo. A cavalaria, mesmo quando reduzida, nunca foi extinta, pois sua utilidade tática e simbólica era reconhecida por todos os administradores provinciais que se sucederam no comando da província. Entre 1850 e 1890, São Paulo viveu uma metamorfose econômica e demográfica sem precedentes na história brasileira. O café, que havia começado sua marcha pelo Vale do Paraíba nas primeiras décadas do século XIX, alcançou o oeste paulista com força avassaladora. As fazendas de café multiplicaram-se por Campinas, Rio Claro, Araraquara e região, criando uma aristocracia rural extremamente próspera que investia seus lucros em infraestrutura, educação e urbanização. As ferrovias cortaram o território paulista, começando pela São Paulo Railway, inaugurada em 1867, ligando Santos a Jundiaí, seguida pela Sorocabana, em 1870. O dinheiro do café financiou a instalação de iluminação pública, sistemas de água e esgoto, bondes de tração animal, e atraiu milhares de imigrantes europeus que chegavam para trabalhar nas lavouras e progressivamente nas primeiras indústrias que surgiam na capital e em cidades do interior. A população da capital saltou de pouco mais de 30 mil habitantes em 1872 para cerca de 65 mil em 1890, crescimento que se aceleraria ainda mais na última década do século. A transformação de São Paulo exigia uma força policial à altura dos novos desafios. A convivência entre brasileiros de diferentes regiões, ex-escravos recém-libertos pela Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, e imigrantes italianos, portugueses, espanhóis e alemães criava tensões sociais complexas nas áreas urbanas e rurais. A abolição da escravidão, em particular, impactou profundamente a composição da força pública. Naquele mesmo ano de 1888, o efetivo da polícia foi triplicado, chegando a 1.480 homens. Pela primeira vez na história da instituição, praças de todas as etnias alistavam-se lado a lado, representando a miscigenação paulista. Ex-escravos, filhos de imigrantes, caboclos do interior e descendentes de famílias tradicionais paulistas compartilhavam os quartéis e patrulhavam as ruas de uma província que se orgulhava de seu dinamismo e riqueza. Nas 3 décadas seguintes, a presença do imigrante no efetivo refletiria a composição demográfica do Estado, chegando a compor 25% do total da força. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 inaugurou um período de grande incerteza institucional. O golpe militar liderado por Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant derrubou Dom Pedro II e estabeleceu um governo provisório que precisava consolidar o novo regime em meio a resistências monarquistas, conflitos entre facções republicanas e crises econômicas derivadas do encilhamento, a política de expansão do crédito que gerou especulação desenfreada e instabilidade financeira. Deodoro, eleito indiretamente presidente pelo Congresso Constituinte em fevereiro de 1891, governou autoritariamente, dissolveu o Congresso em novembro daquele ano e, diante da crise política que se seguiu, renunciou apenas 10 dias depois. Assumiu seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que governaria de novembro de 1891 a novembro de 1894
em um dos períodos mais turbulentos da história republicana brasileira. Floriano Peixoto, alagoano de origem modesta, veterano da Guerra do Paraguai, era conhecido por sua personalidade taciturna e sua determinação férrea. Assumiu a presidência mediante um acordo político com o Partido Republicano Paulista, a força política dominante do estado mais rico da federação. Os paulistas viam em Floriano a possibilidade de consolidar a República e garantir que o poder central não voltasse às mãos dos monarquistas ou de militares ligados a Deodoro. Em troca, apoiaram a permanência de Floriano no cargo, mesmo quando a Constituição de 1891 determinava que, em caso de renúncia antes de completados 2 anos de mandato, deveriam ser convocadas novas eleições. A decisão de Floriano de permanecer no poder sem convocar eleições gerou protestos imediatos. Em abril de 1892, 13 oficiais generais publicaram um manifesto exigindo eleições presidenciais. Floriano reagiu com dureza, reformando compulsoriamente todos os signatários e promovendo oficiais leais para ocupar seus postos. Era o prenúncio do estilo de governo que lhe valeria o apelido de Marechal de Ferro. Era nesse contexto de consolidação republicana, instabilidade, política e transformação econômica que São Paulo vivia em 1892. A cidade apresentava sinais visíveis de modernização que contrastavam com áreas ainda marcadamente rurais, mesmo dentro do perímetro urbano. Em 8 de dezembro de 1891, pouco mais de um ano antes do deslocamento da cavalaria para o Quartel da Luz, havia sido inaugurada a Avenida Paulista, projetada pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, como a primeira via pública asfaltada e arborizada de São Paulo. O empreendimento representava ousadia extraordinária, pois transformava a área que até pouco tempo antes era floresta densa, chamada de Caguaçu, ou Mato Grande em Tupi, em bulevar residencial de padrão europeu, com lotes amplos destinados às mansões da aristocracia cafeeira. A avenida simbolizava a aspiração de São Paulo em tornar-se metrópole moderna, deixando para trás definitivamente sua imagem de cidade provinciana e acanhada. Em 6 de novembro de 1892, seria inaugurado o Viaduto do Chá, construção em estrutura metálica que permitia atravessar o Vale do Anhangabaú com muito mais comodidade, ligando o centro histórico ao chamado Centro Novo, que se desenvolvia do outro lado do vale. O nome do viaduto derivava de uma plantação de chá da Índia que ocupava as margens do rio Anhangabaú, detalhe que revelava quanto a cidade ainda guardava características rurais, mesmo em plena área central. Até 1897, quando o controle do viaduto passou para o poder público, era cobrado pedágio de R$ 60 por pessoa que o atravessasse, valor que correspondia a 3 vinténs, razão pela qual a construção ficou conhecida popularmente como Viaduto dos 3 Vinténs. A banda do Corpo Musical da Polícia Militar participou brilhantemente da cerimônia de inauguração do viaduto, executando dobrados e marchas militares que empolgaram o público presente, demonstrando que a força pública não era apenas instrumento de repressão, mas também de representação cívica do Estado. O primeiro automóvel chegaria às ruas paulistanas ainda em 1892, propriedade de Henrique Santos Dumont, irmão do aviador Alberto Santos Dumont, causando espanto generalizado nos cavalos e burros que ainda dominavam absolutamente o transporte urbano, pois o barulho do motor assustava os animais e seu movimento sem tração visível parecia verdadeiro milagre aos contemporâneos. A necessidade de melhores acomodar a força pública motivara, anos antes, a decisão de construir um novo quartel. O antigo Corpo Policial Permanente, a Guarda Local e a Guarda Urbana dividiam instalações precárias e dispersas pela capital. Em 1887,
O barão de Parnaíba, então presidente da província, elaborou um projeto para a construção de um quartel moderno e adequado às necessidades da corporação. No ano seguinte, em 1888, seu sucessor, Pedro Vicente de Azevedo, deu início efetivo à construção. Os terrenos foram adquiridos do Mosteiro de Nossa Senhora da Luz e do capitão cirurgião mor Cândido Ribeiro dos Santos, em área situada no bairro da Luz, próxima à estação ferroviária e ao Jardim da Luz, permitindo fácil acesso tanto ao centro da cidade quanto às ferrovias que ligavam São Paulo ao interior e ao litoral. Pedro Vicente de Azevedo confiou o projeto ao engenheiro-arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, paulista nascido em 1851, formado pela École Spéciale du Génie Civil et des Arts et Manufactures de Gand, na Bélgica, que se tornaria o mais influente arquiteto de São Paulo nas décadas seguintes. Ramos de Azevedo concebeu um edifício grandioso, inspirado nos quartéis franceses construídos no norte da África durante a expansão colonial francesa. O projeto seguia as linhas gerais do ecletismo arquitetônico do final do século XIX, combinando funcionalidade militar com elementos estéticos que conferiam imponência à construção. A planta era de um quadrilátero perfeito, com 84 metros de cada lado, 4 alas voltadas para o pátio interno e uma chaminé contemporânea ao edifício. A construção foi executada em alvenaria de tijolos, material que precisou ser importado da Itália devido à escassez de produção local de qualidade adequada. As telhas vieram da França, assim como outros materiais de acabamento, demonstrando que a obra utilizava o que havia de mais moderno e durável, disponível no mercado internacional. Linhas reentrantes, contínuas e paralelas no revestimento reforçavam a horizontalidade do edifício externamente, enquanto no interior destacavam-se as portas em pinho de riga, madeira nobre e importada que garantia durabilidade e elegância. Um aspecto notável do projeto era a rede de túneis subterrâneos. Ramos de Azevedo projetou cerca de 3 quilômetros de passagens que circundavam o perímetro do quartel e permitiam conexão com outros pontos estratégicos da região, incluindo a Estação da Luz e quartéis vizinhos. Esses túneis serviam como rotas de fuga e movimentação estratégica em casos de cerco ou ataque, refletindo a preocupação com a segurança militar em um período politicamente instável. Décadas mais tarde, durante a Revolução de 1924 e a Revolução Constitucionalista de 1932, esses túneis provariam sua utilidade prática, permitindo o deslocamento de tropas e equipamentos sem exposição ao fogo inimigo. A construção do Quartel da Luz se estendeu por 4 anos, de 1888 a 1892, período durante o qual São Paulo testemunhou a abolição da escravidão, a proclamação da República e as primeiras crises do novo regime. Quando as obras foram concluídas em 1892, o Quartel da Luz apresentava-se como uma das construções mais impressionantes da capital paulista. Sua arquitetura de inspiração militar europeia contrastava com o casario colonial que ainda predominava em grande parte da cidade. A força pública ganhou, enfim, instalações à altura de sua importância crescente. O edifício não era apenas um quartel, mas um símbolo do poder do Estado de São Paulo e de sua capacidade de manter a ordem pública em um momento de transformações profundas. O primeiro carro surgira nas ruas de São Paulo, causando espanto, mas os cavalos e burros continuavam dominando o transporte, e a cavalaria montada permanecia elemento essencial de policiamento e controle territorial. A substituição gradual de veículos de tração animal por automóveis só se intensificaria décadas depois, quando em 1915 seria criada no Corpo de Bombeiros a primeira autoescada do país, marcando simbolicamente o início da transição para a motorização.
Em 11 de outubro de 1892, portanto, o efetivo da antiga Companhia de Cavalaria, então já denominado Corpo de Cavalaria, realizou o deslocamento para o novo quartel. Os cavaleiros percorreram as ruas da capital em formação disciplinada, atravessando o centro comercial, passando diante da Faculdade de Direito no Largo São Francisco, seguindo pela Rua São Bento, descendo em direção ao Vale do Anhangabaú e subindo até alcançar o Bairro da Luz. A população que assistia ao desfile reconhecia naqueles homens montados não apenas uma força policial, mas representantes de uma tradição que remontava aos primórdios da polícia paulista. Os cavalos, cuidadosamente selecionados e treinados, eram animais imponentes, adaptados às condições climáticas de São Paulo e às exigências do patrulhamento tanto urbano quanto rural. O equipamento dos cavalarianos incluía celas militares, arreios de couro trabalhado, armas brancas como sabres e lanças, além de carabinas e pistolas para situações que exigissem emprego de fogo. Os uniformes seguiam padrões militares rigorosos, com capes, túnicas, calças de montaria e botas de cano alto, conferindo aparência marcial e disciplinada ao conjunto. Para comandar o corpo de cavalaria nessa nova fase, o governo de São Paulo designou o tenente-coronel Inácio Batista Cardoso, oficial do Exército comissionado especificamente para essa função. Inácio Batista Cardoso nascera em Goiás em 1855, sentara praça no 20º Batalhão de Cavalaria, em 15 de julho de 1875, e aprovara-se tanto em infantaria quanto em cavalaria. Servira em Goiás como furriel e quartel-mestre, destacando-se em funções administrativas e de comando. Sua carreira militar fora marcada por disciplina, competência burocrática e lealdade às instituições. Quando da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, Inácio Batista Cardoso aderira entusiasticamente ao novo regime. Em 24 de janeiro de 1890, ainda tenente, foi comissionado major fiscal, equivalente a subcomandante, do 2º Batalhão da Brigada Policial do Distrito Federal, demonstrando a confiança que o governo do Marechal Deodoro depositava nele. Comandou aquela unidade de 12 de abril a 27 de maio de 1890, período durante o qual foi elogiado por sua atuação no controle da greve de carroceiros e cocheiros do Rio de Janeiro e por haver evitado incidentes entre sociedades carnavalescas rivais. Transferido para o Corpo de Cavalaria da Brigada Policial do Distrito Federal, Inácio Batista Cardoso atuou como fiscal ou subcomandante, recebendo elogios por haver restabelecido a ordem em conflitos ocorridos em 30 de janeiro de 1892. Quando deixou a Polícia do Rio de Janeiro em 21 de agosto de 1892, foi elogiado por relevantes serviços prestados desde a proclamação da República. Poucos meses depois, em 11 de outubro de 1892, foi comissionado tenente-coronel comandante do Corpo de Cavalaria da Polícia de São Paulo. Sua designação representava uma escolha política e técnica do governo paulista, que buscava um oficial experiente, leal à República e capaz de organizar e disciplinar a cavalaria segundo padrões militares modernos. Inácio Batista Cardoso permaneceria no comando do Corpo de Cavalaria até 25 de abril de 1893. Portanto, por 7 meses, período durante o qual estruturou a unidade em suas novas instalações, estabeleceu rotinas de treinamento, definiu protocolos de patrulhamento e garantiu que a Cavalaria Paulista operasse com eficiência e profissionalismo. A administração do tenente-coronel Inácio Batista Cardoso coincidiu com um dos períodos mais turbulentos da República nascente. Entre setembro de 1893 e março de 1894, o governo Floriano Peixoto enfrentaria a Revolta da Armada, movimento de altos oficiais da Marinha,
que exigiam eleições presidenciais imediatas e chegaram a bombardear o Rio de Janeiro a partir de navios ancorados na Baía de Guanabara. Simultaneamente, no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista colocava em confronto os republicanos castilhistas, apoiados por Floriano, e os federalistas liderados por Gaspar Silveira Martins, que defendiam maior autonomia estadual e opunham-se à centralização autoritária do governo federal. A Guerra Civil no Sul expandiu-se para Santa Catarina e Paraná, exigindo mobilização de tropas federais e estaduais para conter os revoltosos. A Força Pública de São Paulo participou desses conflitos, enviando contingentes para auxiliar as forças legalistas, e a cavalaria, pela sua mobilidade e capacidade de combate, desempenhou papel relevante nas operações militares. Durante esse período crítico, o Quartel da Luz funcionou como base de treinamento, aquartelamento e mobilização. Cavalarianos eram instruídos em táticas de combate montado, incluindo cargas de cavalaria, reconhecimento de terreno, escolta de autoridades e comboios e patrulhamento de áreas rurais onde ações de bandoleiros e grupos políticos armados representavam ameaças à ordem pública. O adestramento dos cavalos era processo longo e especializado. Os animais precisavam habituar-se ao som de tiros, ao contato com multidões, ao deslocamento em terrenos variados e às longas jornadas que caracterizavam o patrulhamento no interior do estado. Os instrutores da cavalaria aplicavam técnicas aprendidas com oficiais do exército e, mais tarde, seriam influenciados pelas missões militares francesas que chegariam a São Paulo no início do século XX para modernizar a força pública segundo padrões europeus. O treinamento incluía também equitação formal, com exercícios de volteio e manejo de armas a cavalo, preparando os cavalarianos para desfiles cívicos e cerimônias oficiais, onde a cavalaria representava o poder e a disciplina do Estado. A rotina do Corpo de Cavalaria no Quartel da Luz combinava atividades de patrulhamento com treinamento constante. Grupos de cavalarianos saíam diariamente para percorrer as ruas da capital, fiscalizar mercados e feiras, escoltar autoridades, reprimir desordens e garantir o cumprimento das posturas municipais que regulamentavam a vida urbana. O patrulhamento a cavalo tinha vantagens evidentes sobre o patrulhamento a pé. Um cavaleiro cobria distâncias muito maiores em menos tempo, tinha visão privilegiada do conjunto urbano pela altura proporcionada pela montaria e causava impacto psicológico sobre potenciais infratores pela simples presença de um policial armado sobre um cavalo. Em situações de tumulto, a cavalaria podia dispersar multidões com cargas controladas, estabelecer cordões de isolamento e escoltar presos com segurança. No interior do estado, a cavalaria era ainda mais essencial, pois as fazendas de café, vilas e pequenas cidades careciam de infraestrutura policial permanente, dependendo de destacamentos móveis que percorriam circuitos regulares para afirmar a presença da autoridade estatal. O efetivo do Corpo de Cavalaria em 1892 não está documentado com precisão absoluta, mas estimativas, baseadas nos quadros da Força Pública do período, indicam que a unidade contava com cerca de 60 a 80 praças montados, organizados em pelotões sob o comando de oficiais intermediários como tenentes e capitães, todos subordinados ao tenente-coronel-comandante. A proporção de cavalarianos no total da força pública era minoritária, pois a infantaria compunha a maior parte do efetivo, mas a importância tática da cavalaria superava sua participação numérica. Um pelotão bem treinado de cavalaria podia realizar missões impossíveis para formações de infantaria, aproveitando a velocidade e mobilidade para surpreender adversários, cortar linhas de comunicação ou reforçar rapidamente posições ameaçadas. Essa capacidade seria demonstrada nos conflitos subsequentes que a força pública enfrentaria ao longo da República Velha.
Composição social do corpo de cavalaria refletia a diversidade étnica da força pública após a abolição. Praças descendentes de escravos libertos, filhos de imigrantes europeus, caboclos do interior paulista e mestiços de diferentes origens serviam lado a lado, unidos pelo uniforme e pela disciplina militar. A Lei de 1891, que fixou a Força Pública de São Paulo para o ano de 1892, estabelecera que o efetivo seria composto de 3.940 homens, distribuídos em 4 corpos militares de polícia, uma companhia de cavalaria, um corpo de urbanos e um corpo de bombeiros. A companhia de cavalaria mencionada no texto legal logo evoluiria para corpo de cavalaria com status de regimento, refletindo sua crescente importância. Os vencimentos dos oficiais e praças eram estabelecidos por tabelas anexas à lei, garantindo remuneração regular, embora modesta. As condições de serviço eram duras, com jornadas longas, disciplina rígida e riscos constantes associados ao patrulhamento em uma cidade que crescia desordenadamente e em áreas rurais onde o banditismo e conflitos fundiários eram comuns. O Quartel da Luz tornou-se não apenas instalação militar, mas também referência urbana. Situado na Avenida Tiradentes, próximo ao Jardim da Luz e à Estação da Luz, o quartel integrava-se ao conjunto de melhoramentos urbanos que transformavam aquela região da cidade. O bairro da Luz, que décadas antes era área periférica, consolidava-se como polo de transporte e comércio, beneficiado pela presença da ferrovia e dos bondes, que começavam a expandir suas linhas. A arquitetura imponente do quartel projetado por Ramos de Azevedo conferia prestígio à força pública e demonstrava a capacidade do Estado de São Paulo de investir em infraestrutura de segurança. O edifício sobreviveria a mais de um século de uso intensivo, atravessando revoluções, reformas políticas e transformações urbanas, mantendo-se até os dias atuais como testemunho material da história da Polícia Paulista e da arquitetura republicana. O ano de 1892 foi marco na consolidação da República no Brasil e em São Paulo. O governo Floriano Peixoto, apoiado pelos cafeicultores paulistas, enfrentava oposição crescente, mas conseguia manter-se no poder mediante combinação de negociação política e repressão firme. Em abril, 13 generais haviam protestado contra sua permanência na presidência sem eleições, sendo sumariamente reformados. Em dezembro, seria decretado estado de sítio após novas manifestações de opositores na capital federal. Floriano prendia manifestantes, desterrava adversários para a Amazônia e não hesitava em usar a força para defender o que considerava consolidação da República. Sua relação com o Supremo Tribunal Federal tornara-se tensa quando Rui Barbosa ingressou com pedidos de habeas corpus para presos políticos, e Floriano ameaçou os ministros da corte, que acabaram negando os pedidos por 10-1. O autoritarismo florianista gerava protestos, mas também granjeava apoio entre setores médios urbanos e militares de baixa patente que viam no Marechal de Ferro a defesa da República contra restaurações monárquicas. Em São Paulo, o Partido Republicano Paulista dominava a política estadual e articulava-se com o governo federal para garantir estabilidade que permitisse a continuidade da expansão cafeeira e da modernização urbana. Os cafeicultores paulistas haviam apoiado a proclamação da República porque desejavam maior autonomia estadual e fim das intervenções centralizadoras do Império, mas também temiam a instabilidade que pudesse comprometer seus negócios. O acordo com Floriano garantia que, em troca do apoio paulista, o governo federal não interviria excessivamente nos assuntos do estado mais rico da federação. Essa aliança entre oligarquia cafeeira e governo militar caracterizaria a primeira década republicana,
prenunciando a política dos governadores que dominaria a República Velha até 1930. A Força Pública de São Paulo, nesse contexto, funcionava não apenas como instrumento de policiamento urbano e rural, mas como força de reserva do Exército e garantidora da ordem política estadual, intervindo quando necessário para reprimir greves operárias, conter manifestações e assegurar que as eleições transcorressem conforme os interesses das oligarquias dominantes. A escolha de 11 de outubro como data comemorativa do aniversário do Regimento de Cavalaria, perpetuando a memória do deslocamento para o Quartel da Luz em 1892, refletia a importância simbólica daquele momento fundador. A partir daquela data, o Corpo de Cavalaria teve sede permanente, estrutura organizacional definida e comando especializado, consolidando-se como unidade autônoma dentro da força pública. As décadas seguintes trariam novos desafios e transformações. Em 1906, chegaria a São Paulo a primeira missão militar francesa, contratada para modernizar a força pública segundo padrões europeus, introduzindo manuais de instrução, reformulando a organização tática e aprimorando o treinamento dos oficiais e praças. A cavalaria beneficiou-se especialmente dessa modernização, adotando técnicas francesas de equitação militar, cargas de cavalaria e reconhecimento, alcançando níveis de profissionalismo que impressionaram observadores. Rui Barbosa, visitando São Paulo, teria declarado que a Força Pública Paulista era a tropa mais perfeita do país, reconhecendo publicamente o nível de disciplina e preparo alcançado. Em 1913, seria criada oficialmente a aviação da Força Pública de São Paulo, com sede no Campo de Marte, terreno que antes era utilizado para exercícios do Regimento de Cavalaria. A iniciativa demonstrava que São Paulo investia em modernização militar, mas a cavalaria continuaria essencial por décadas, pois aviões eram caros, raros e limitados em suas capacidades operacionais, enquanto cavalos permaneciam um meio de transporte confiável e versátil. Durante a Revolução de 1924, quando tenentes rebeldes tomaram São Paulo por algumas semanas, e especialmente durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a maior guerra civil da história republicana brasileira, a cavalaria paulista participaria ativamente dos combates. Em 1932, o Regimento de Cavalaria, então sob comando do tenente-coronel, que assumira em 23 de maio, lutaria ao lado das forças constitucionalistas paulistas contra as tropas federais de Getúlio Vargas. Mesmo derrotados após 3 meses de confrontos, os paulistas orgulhavam-se da bravura demonstrada por suas tropas, e o Regimento de Cavalaria receberia a denominação honorífica de Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, homenageando a data de início da Revolução Constitucionalista. A mecanização gradual das forças armadas e policiais ao longo do século XX reduziu progressivamente a importância tática da cavalaria montada, mas a tradição e o simbolismo permaneceram. O regimento de cavalaria manteve-se ativo, adaptando-se às novas realidades ao incorporar veículos motorizados, mas preservando pelotões montados para patrulhamento em áreas específicas, cerimônias oficiais e atividades de representação. Os cavalos continuaram sendo criados e treinados em aras especializados, selecionados por características físicas adequadas ao serviço policial, e os cavalarianos perpetuaram técnicas tradicionais de equitação e manejo que remontavam aos primeiros 30 homens a cavalo de 1831. A escola de volteio, o carrossel, a banda de clarins e as apresentações equestres mantiveram viva a tradição da cavalaria, atraindo público e preservando memória institucional que conectava a polícia moderna às suas origens imperiais. O Quartel da Luz permaneceu como sede do Regimento de Cavalaria ao longo de todo o século XX e início do século XXI.
O edifício sofreu reformas, ampliações e adaptações para incorporar tecnologias modernas como eletricidade, telefonia, sistemas de comunicação por rádio e informática, mas preservou sua estrutura básica e características arquitetônicas. Em 1972, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, reconhecendo seu valor histórico e arquitetônico. Os túneis subterrâneos, embora parcialmente obstruídos e interditados por questões de segurança, foram preservados e parte deles transformada em museu, onde fardamentos antigos, armamentos históricos, fotografias e documentos contam a história do quartel e da Polícia Paulista. Em 2004, um incêndio danificou parte das instalações, exigindo obras de restauro que buscaram preservar a concepção original de Ramos de Azevedo. As reformas seguiram diretrizes dos órgãos de preservação patrimonial, garantindo que modificações fossem reversíveis e respeitassem a integridade histórica do edifício. A trajetória do tenente-coronel Inácio Batista Cardoso, após deixar o comando do Corpo de Cavalaria em abril de 1893, foi marcada por ascensão na carreira militar e participação em eventos importantes da história brasileira. Promovido a capitão em fevereiro de 1894 e posteriormente a major, tenente-coronel, coronel e finalmente general de brigada, em junho de 1914, Inácio Batista Cardoso comandou diversas unidades do Exército, participou da repressão à revolta da Armada e à Revolução Federalista e tornou-se figura respeitada no meio militar. Sua trajetória exemplificava a dos oficiais que aderiram à República e construíram carreiras sólidas, servindo ao novo regime. Em 1922, já general reformado, foi acusado de participar da conspiração que resultou na Revolução de 1922 em Mato Grosso, mas a acusação não impediu que recebesse homenagens por 47 anos de bons serviços prestados à nação. Faleceu deixando descendência que incluiria, décadas depois, um bisneto que se tornaria presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, demonstrando como as famílias militares republicanas inseriam-se nas elites políticas brasileiras. A história da Polícia Montada de São Paulo, iniciada simbolicamente em 11 de outubro de 1892, com o deslocamento para o Quartel da Luz, entrelaça-se com a história do próprio Estado e do Brasil republicano. A cavalaria testemunhou e participou de todas as grandes transformações do século XX. A industrialização acelerada, a urbanização caótica, as migrações internas, a consolidação do regime republicano, as revoluções e golpes de Estado, o processo de democratização após 1985 e os desafios contemporâneos da segurança pública em uma metrópole de milhões de habitantes. O Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, como passou a ser oficialmente denominado após 1932, manteve-se como uma das unidades mais tradicionais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, símbolo de continuidade institucional em meio a tantas rupturas históricas. Os cavalos que em 1892 percorreram as ruas de terra batida entre o centro e o Quartel da Luz eram animais robustos, selecionados por sua resistência e temperamento adequado ao serviço policial. Ao longo das décadas, a seleção e criação de cavalos para a polícia tornou-se ciência especializada. O regimento estabeleceu parcerias com aras e centros de reprodução equina, desenvolveu programas de melhoramento genético e adestramento e criou padrões rigorosos para a escolha dos animais. Os cavalos passavam por período de ambientação e aclimação, ao chegarem ao regimento, seguido por domação que incluía fases não montada, de aproximação entre domador e animal, e montada, de treinamento propriamente dito.
O processo durava meses e requeria paciência, técnica e sensibilidade por parte dos tratadores e cavalarianos. Um cavalo bem treinado podia servir por mais de 20 anos, estabelecendo laços profundos com os policiais que o montavam diariamente. Quando aposentados, os cavalos eram doados a pessoas físicas mediante contratos que garantiam cuidados adequados, alimentação, atendimento veterinário e respeito ao bem-estar animal, priorizando-se policiais que haviam trabalhado com o animal. O patrulhamento montado em áreas urbanas densas apresentava desafios específicos no contexto contemporâneo. O trânsito motorizado, o ruído constante, a pavimentação asfáltica e a multidão de pedestres criavam um ambiente muito diferente daquele de 1892. Mesmo assim, o policiamento montado mantinha vantagens em situações específicas. Grandes eventos públicos como shows e manifestações, patrulhamento de parques e áreas verdes, policiamento em regiões de difícil acesso para viaturas e atividades de aproximação comunitária, pois a presença de cavalos atraía especialmente crianças e facilitava a interação positiva entre policiais e população. O Regimento de Polícia Montada, subordinado ao Comando de Policiamento de Choque, atuava na preservação da ordem pública em todo o território estadual, tanto em operações urbanas quanto rurais, controle de tumultos e em atividades comunitárias e de representação através da banda de clarins, da escola de volteio, do carrossel, do centro de ecoterapia e do desporto equestre. As estatísticas operacionais do regimento demonstravam que o policiamento montado permanecia relevante. Milhares de abordagens a pessoas eram realizadas anualmente, centenas de ocorrências policiais atendidas, dezenas de pessoas presas em flagrante delito, adolescentes apreendidos por ato infracional, procurados pela justiça capturados, armas de fogo apreendidas e quilos de substâncias entorpecentes retirados de circulação. Os números comprovavam que a tradição secular da cavalaria combinava-se com eficiência operacional contemporânea, justificando a manutenção da unidade e os investimentos em sua modernização. Além da sede no Quartel da Luz, o regimento mantinha destacamentos em diversas cidades do interior paulista, permitindo cobertura territorial ampla e resposta rápida a demandas de policiamento montado em diferentes regiões do estado. A formação dos policiais montados exigia cursos especializados que combinavam instrução policial básica com treinamento equestre avançado. Somente policiais com perfil adequado e que demonstravam aptidão para lidar com animais eram selecionados para servir no regimento. O curso de cavalaria incluía aulas teóricas sobre manejo, alimentação, saúde e comportamento equino, além de treinamento prático intensivo de equitação, técnicas de patrulhamento montado, controle de multidões a cavalo, primeiros socorros veterinários e manutenção de equipamentos. A relação entre cavaleiro e cavalo era enfatizada como elemento fundamental do sucesso operacional, pois o animal precisava confiar no policial e obedecer seus comandos, mesmo em situações de estresse como tumultos, fogos de artifício ou confrontos. Policiais experientes do regimento transmitiam conhecimentos acumulados ao longo de décadas, perpetuando tradições e adaptando-as às necessidades contemporâneas. A memória institucional do Regimento de Polícia Montada preservava cuidadosamente documentos, fotografias, uniformes e equipamentos históricos que testemunhavam sua evolução desde 1892. Álbuns fotográficos mostravam cavalarianos em diferentes épocas, torneios de hipismo realizados no quartel, manobras militares, desfiles cívicos e momentos históricos como as revoluções de 1924 e 1932. Retratos de comandantes notáveis, incluindo aquele do general Antoine Nerel, oficial francês que comandou a segunda missão,
militar francesa contratada para instruir a força pública entre 1910 e 1924, documentavam a influência europeia na profissionalização da cavalaria. Fardamentos antigos, armas brancas como sabres e lanças, equipamentos de montaria, distintivos e condecorações compunham um acervo material que permitia reconstituir visualmente a história da instituição. O regimento também preservava monumentos e bustos que homenageavam figuras importantes de sua história. O busto do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, fundador do Corpo de Guardas Municipais Permanentes em 1831, lembrava as origens da Polícia Paulista. Monumentos aos mortos na Guerra de Canudos, na Revolução Constitucionalista de 1932 e em outras campanhas militares prestavam tributo aos que haviam sacrificado suas vidas cumprindo o dever. Placas comemorativas registravam datas importantes, reformas realizadas, comandantes que se destacaram e eventos significativos ocorridos no quartel. Esse culto à memória institucional fortalecia o espírito de corpo entre os integrantes do regimento, conectando gerações de policiais montados através do sentimento de pertencimento a uma tradição centenária. As transformações políticas que o Brasil experimentou ao longo do século XX impactaram profundamente a polícia militar, mas o regimento de cavalaria manteve relativa continuidade institucional. A Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, reduziu drasticamente o poderio bélico da Força Pública Paulista, retirando artilharia, aviação e parte do armamento pesado, pois Vargas temia a reação armada de São Paulo. A Revolução Constitucionalista de 1932 confirmou esses temores, mas a derrota paulista consolidou a subordinação da força pública ao poder federal. Durante o Estado Novo, entre 1937 e 1945, Vargas centralizou ainda mais o controle sobre as polícias estaduais. Em 1970, durante a ditadura militar iniciada em 1964, a força pública foi extinta e fundida com a Guarda Civil para formar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, denominação que permanece até os dias atuais. O regimento de cavalaria atravessou todas essas mudanças, adaptando-se institucionalmente, mas preservando suas características essenciais. A redemocratização brasileira, após 1985, trouxe novos desafios para a Polícia Militar. A Constituição de 1988 definiu as polícias militares como forças auxiliares e reserva do Exército, subordinadas aos governos estaduais, responsáveis pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. O debate sobre o papel das polícias militares na democracia intensificou-se, com críticas ao modelo militarizado de policiamento e demandas por reformas que aproximassem as corporações dos princípios de direitos humanos e policiamento comunitário. A Polícia Militar de São Paulo, maior instituição policial do Brasil e uma das maiores forças policiais militares do mundo, com um efetivo que ultrapassava 80 mil policiais, enfrentava desafios imensos relacionados à violência urbana, ao crime organizado, ao tráfico de drogas e às desigualdades sociais profundas que caracterizavam a sociedade paulista contemporânea. O regimento de polícia montada, dentro desse contexto complexo, representava elemento de tradição e estabilidade. Suas atividades incluíam não apenas policiamento tradicional, mas também programas sociais como ecoterapia, atendimento terapêutico a crianças e adultos com deficiências físicas ou mentais, mediante interação com cavalos, sob supervisão de profissionais especializados. O Centro de Ecoterapia do Regimento atendia dezenas de pacientes semanalmente, demonstrando que os cavalos da polícia cumpriam função social que ia além da segurança pública. As apresentações da escola de volteio e do carrossel, espetáculos equestres que exibiam habilidade, sincronização e beleza do trabalho com cavalos,
atraíam público numeroso e fortaleciam imagem positiva da instituição, contrastando com as críticas frequentes relacionadas a casos de violência policial e abusos que manchavam a reputação da corporação. A relação entre polícia e sociedade permanecia tensa em muitos aspectos. A Polícia Militar de São Paulo enfrentava críticas recorrentes por altos índices de letalidade policial, casos documentados de violência excessiva, corrupção e dificuldades em adaptar-se aos princípios do Estado democrático de direito. Estudos acadêmicos demonstravam que, entre 2006 e 2010, policiais militares paulistas haviam matado mais de 2.000 pessoas em supostos confrontos, número muito superior ao registrado em todo o território dos Estados Unidos no mesmo período. Organizações de direitos humanos denunciavam execuções extrajudiciais, tortura e tratamento degradante de suspeitos. Simultaneamente, a corporação perdia dezenas de policiais anualmente em confrontos com criminosos, revelando que os agentes de segurança também eram vítimas da violência urbana que deveriam combater. O regimento de polícia montada, por sua natureza e tipo de atuação, mantinha-se relativamente distante dessas controvérsias mais graves. O policiamento montado não se caracterizava por confrontos armados ou situações de alto risco que geravam mortes violentas. Os cavalarianos atuavam primordialmente em atividades preventivas, patrulhamento ostensivo, controle de multidões em eventos e representação institucional. Essa especificidade contribuía para a imagem menos conflituosa do regimento, em comparação com outras unidades da corporação mais envolvidas em operações de combate ao crime organizado ou repressão a manifestações. O respeito que a cavalaria tradicionalmente inspirava, combinado com a presença pacificadora dos cavalos, facilitava interações mais positivas com a população, especialmente em contextos de policiamento comunitário e atividades educativas. O século XXI trouxe transformações tecnológicas que impactaram profundamente o trabalho policial. Sistemas de videomonitoramento, análise de dados para mapeamento criminal, comunicação digital, equipamentos não letais, drones para vigilância aérea e outras inovações modificaram radicalmente as possibilidades táticas e operacionais das forças de segurança. O Regimento de Polícia Montada incorporou algumas dessas tecnologias, como sistemas de comunicação por rádio digital, equipamentos de proteção individual modernos para cavalarianos e dispositivos de monitoramento da saúde dos cavalos, mas manteve-se essencialmente baseado na relação tradicional entre homem e cavalo. Essa combinação entre tradição secular e modernização seletiva caracterizava a identidade institucional do regimento, que se orgulhava de preservar técnicas e valores transmitidos através de gerações enquanto adaptava-se, pragmaticamente, às demandas contemporâneas. A visitação pública ao Quartel da Luz permitia que cidadãos conhecessem a história e o funcionamento do regimento. Passeios guiados percorriam as instalações, incluindo o Museu Subterrâneo, nos túneis históricos, permitindo acesso a fardamentos antigos, fotografias, armamentos e outros objetos que contavam a trajetória da cavalaria desde 1892. Monumentos em memória dos mortos em diferentes conflitos, bustos de fundadores e comandantes notáveis e espaços onde os cavalos eram tratados e treinados compunham um roteiro que misturava história militar, preservação patrimonial e educação cívica. Famílias com crianças, estudantes, pesquisadores e turistas interessados em história paulista e brasileira visitavam regularmente o quartel, atraídos pela possibilidade de contato direto com instituição centenária que atravessara tantas transformações, mantendo identidade reconhecível. A continuidade institucional, representada pelo Regimento de Polícia Montada, era fenômeno notável em país, marcado por rupturas políticas frequentes. Enquanto regimes mudavam, constituições eram promulgadas e revogadas,
governos eram derrubados por golpes ou revoluções, e estruturas do Estado eram reformadas radicalmente. O regimento mantinha-se operacional, preservando tradições, uniformes, rituais e vínculos com o passado que conferiam sentimento de permanência em meio à instabilidade. Esse papel de guardião da memória institucional tinha valor simbólico importante, pois representava a continuidade do Estado paulista e brasileiro através das gerações, conectando o Brasil imperial ao republicano, a Primeira República ao Estado Novo e a ditadura militar, e, finalmente, a democracia contemporânea. Os cavalos que em 1892 percorreram as ruas entre o centro de São Paulo e o Quartel da Luz não poderiam imaginar que seus descendentes, mais de um século depois, ainda estariam cumprindo funções policiais nas ruas da metrópole de milhões de habitantes. A São Paulo de 1892, com seus 240 mil habitantes, ruas de terra batida, bondes de tração animal e iluminação a gás, transformara-se em megalópole de mais de 12 milhões de habitantes, com arranha-céus, metrô, viadutos, avenidas de múltiplas pistas e toda a complexidade de grande centro urbano do século XXI. Mas os cavalos da polícia montada continuavam sendo úteis, admirados e respeitados, demonstrando que certos elementos da tradição não se tornavam obsoletos diante da modernidade, mas adaptavam-se e encontravam novos significados. A história da Polícia Montada de São Paulo, iniciada simbolicamente com aquele deslocamento de 11 de outubro de 1892, é história de continuidade e transformação, de preservação da tradição e adaptação às circunstâncias, de memória institucional e renovação geracional. Os cavalarianos que hoje servem no Regimento de Polícia Montada 9 de julho herdaram um legado que remonta aos 30 homens a cavalo de 1831. Passou pelo comando do tenente-coronel Inácio Batista Cardoso em 1892, atravessou as revoluções e guerras do século XX e permanece vivo no século XXI. Esse legado não é apenas conjunto de técnicas equestres ou protocolos militares, mas sentimento de pertencimento à instituição que serviu ao Estado de São Paulo e ao Brasil através de todas as vicissitudes da história nacional, mantendo disciplina, profissionalismo e compromisso com a ordem pública mesmo em momentos de grande turbulência política e social. O Quartel da Luz, testemunho material dessa história, permanece no mesmo local onde foi inaugurado em 1892. Suas paredes de tijolos importados da Itália, suas telhas francesas, sua arquitetura eclética projetada por Ramos de Azevedo, seus túneis subterrâneos e seu pátio, onde gerações de cavalarianos treinaram e formaram-se, contam. História que vai muito além da história de um edifício. É a história de São Paulo transformando-se de província acanhada em potência econômica, do Brasil transitando de monarquia à república e depois à democracia, da polícia adaptando-se de força imperial à instituição republicana e finalmente democrática. É história de homens e cavalos cumprindo o dever que sociedade lhes atribuiu, para o bem e para o mal, através de todas as mudanças que marcaram mais de um século e meio de existência da polícia paulista. Quando os últimos cavalarianos do dia retornam ao Quartel da Luz, após patrulhamento, conduzindo suas montarias através das ruas movimentadas da metrópole, atravessando a mesma Avenida Tiradentes que seus antecessores percorreram em 1892, estabelece-se conexão tangível entre passado e presente. Os cavalos descendem de linhagens selecionadas através de décadas. Os uniformes seguem tradições estabelecidas há mais de século. Os procedimentos de cuidado dos animais perpetuam conhecimentos transmitidos de geração em geração. E o orgulho de pertencer ao regimento une policiais contemporâneos aos que os precederam. Essa continuidade, em país onde descontinuidades são tão frequentes,
confere ao Regimento de Polícia Montada significado que transcende suas funções operacionais, tornando-o símbolo de permanência, tradição e identidade institucional da Polícia Militar de São Paulo e, por extensão, do próprio Estado de São Paulo. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!